Graças e paz, amém, irmãos? Que bom nós podermos adorar e glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nesse domingo, nós estamos celebrando ao Senhor pelo Dia das Mães, um dia especial. E nessa noite nós oferecemos esse culto ao nosso bom Deus pela vida de cada mamãe. Tem uma frase que eu acho muito interessante de um ex-presidente americano chamado Abraham Lincoln, e ele disse que a mão que embala o berço governa o mundo. A mão que embala o berço governa o mundo. Por quê? Porque através da mãe, ensinamentos serão passados para aquela criança, princípios serão ensinados. E é importante quando nós paramos para pensar sobre isso, a importância que a mamãe tem em estar ensinando o seu filho o caminho do Senhor. Não há nada mais importante do que a vida com Deus, a vida espiritual. E quando nós preparamos os nossos filhos, quando você, mamãe, prepara o seu filho para o caminho do Senhor, andando no caminho do Senhor, as outras situações, elas irão acontecer segundo a vontade daquele que vive e reina para todo sempre, segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele já está instruído no caminho da vida, ele já está instruído no melhor caminho, que é o caminho do Senhor. E nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre a história de uma mãe que foi ao melhor lugar que uma mãe pode estar. E o tema dessa noite diz: uma mãe aos pés de Jesus. Uma mãe aos pés de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. Nós vamos estar refletindo no texto dessa noite sobre a história de uma mãe que escolheu o melhor lugar para estar, que foi ao melhor lugar para estar, que é aos pés de Jesus. Quero convidar você, mamãe que está participando do seu lar, você, meu irmão, minha irmã que está participando da sua casa, abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. Vamos colocar de pé, irmãos? Nós vamos fazer uma leitura responsiva, alternada da palavra do nosso Deus. Quem achou, diga amém. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se e disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer, e desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Palavra esta, Senhor, que é perfeita. Palavra essa que nos ensina o caminho da vida, o caminho da salvação. E obrigado, Senhor, pela vida
de cada irmão, cada irmã aqui presente, pela vida das mamães que estão, ó Pai, também presente, participando também de maneira online, pela vida dos irmãos, ó Pai, que não puderam estar presentes, estão te adorando em seus lares. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada mamãe hoje, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, através desse encontro que o Senhor teve, Jesus, com essa mulher Ciro-fenícia. Nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor nos ensine preciosas lições para nossas vidas nessa noite. Que o Seu nome seja exaltado e glorificado, ó Pai, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. É interessante quando nós olhamos para esse texto, que nós estamos vendo uma situação que não é algo corriqueiro, mas é uma situação difícil. E Jesus, ele está em uma região chamada Tiro e Sidom, ou seja, uma região da Síria, especificamente na Fenícia. Essa foi a única vez que Jesus saiu da Palestina para um território não judeu, ou seja, ele está nas regiões de Tiro e de Sidom, na região da Síria, do país que é a Síria. Ou seja, Jesus, ele vai, irmãos, aos locais mais longínquos e escuros dos cantos do país para influenciar, para transformar vidas, para ser luz em meio à escuridão. E depois nós sabemos que a palavra da salvação, ela vai chegar aos confins da terra. Assim como ela chegou ao seu coração e chegou ao meu coração, a palavra de Jesus chegou até as nossas vidas. Mas essa viagem que Jesus está fazendo, Jesus também tem um propósito, que é passar instruções para os seus discípulos. Quando nós olhamos para o texto de Marcos, capítulo 7, verso 24 ao 30, que também relata esse acontecimento, o texto também fala que Jesus está numa casa com os seus discípulos. E diante dessa circunstância, de tudo isso que está acontecendo, surge uma mãe desesperada, com uma terrível luta espiritual que a sua filhinha está passando. E eu quero nessa noite com os irmãos refletir sobre 4 preciosas lições que nós precisamos para as nossas vidas. 4 aprendizados, pelo menos 4. É claro que esse texto está cheio de aprendizados para nós, mas 4 lições que esse texto ensina não só para as mamães, mas para todos nós. De repente você está aqui dizendo, hoje o sermão vai ser um sermão só para as mamães. É um sermão para todos nós. É um encontro de uma mãe com Jesus. E como diz o tema, uma mãe que vai aos pés de Jesus. E eu tenho certeza, você meu irmão, você pai, que está presente, que está participando online, que aos pés de Jesus não é só as mães que devem estar. Somos todos nós, amém, igreja? Todos nós. Não há melhor lugar para estar do que estar aos pés de Cristo. E a primeira lição, eu quero convidar você a olhar comigo, versículo 21 e 22, diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher Ciro-fenícia, Jesus está nesta região e surge esta mãe. Eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, a primeira lição que eu gostaria que você e eu nós trouxéssemos ao nosso coração, o primeiro aprendizado para a nossa vida, é que as adversidades, elas revelam quais são as nossas prioridades. Não se esqueça disso. Diante das adversidades, diante das lutas, diante dos momentos difíceis, aquilo que é importante é aquilo que vem em primeiro lugar. Quando o coração é apertado, aquilo que está dentro surge e vem ao lume, vem à luz. Essa mulher está passando por um momento terrível.
Diz Marcos capítulo 5, verso 25, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus, ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Note que o texto diz que ela houve um momento que ela ouviu falar de Jesus Cristo. Jesus estava ficando famoso, as pessoas estavam ouvindo falar que havia um profeta no meio da nação de Israel, e ela ouvira falar sobre Cristo Jesus. E o que ela ouvira de Jesus? E o que ela creu sobre Jesus? Está aí no versículo 22, olhe comigo na sua Bíblia, verso 22, ela diz na parte B: Senhor, filho de Davi. Primeira coisa que ela diz, ela reconhece o senhorio de Cristo Jesus. Jesus é Senhor, Jesus é o soberano de toda a terra, Jesus é o Quírios, Jesus é aquele no qual nós nos submetemos, Jesus é aquele que tem o domínio sobre as coisas que você mais tem medo e as coisas que você mais deseja. Ele é Senhor, e ela diz Senhor, mas ela não para aí, ela diz filho de Davi, ela está dizendo, olha, eu sei que tu és o rei, e ela acredita nisso. Tu és o Senhor de toda a terra, tu és o rei tão esperado, tu és o filho de Davi. Irmãos, tem algo que nós precisamos nos perguntar: nós acreditamos naquilo que nós dizemos que acreditamos? Já parou para pensar sobre isso? Eu acredito naquilo que eu digo que eu acredito? Eu vivo de acordo com aquilo que eu digo que eu acredito? Porque quando você acredita em algo, você vive de acordo com a sua crença. Você vive de acordo com aquilo que você verdadeiramente confia, que você crê que é a verdade. Essa mulher, ela declara, Senhor, filho de Davi. Olha o conhecimento que ela tem de Jesus. Ela ouvira falar que Ele é o Senhor. Ela ouvira falar que Ele é o filho de Davi, e ela creu nisso. E não há nada mais importante do que nós reconhecermos Jesus como o Rei, o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Nós somos chamados para vivermos pela fé. Por isso nós precisamos conhecer quem nós dizemos que nós acreditamos. Porque quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai saber o caminho que você e eu nós devemos andar. Quanto mais você se aproxima da verdade, menos são as dúvidas no decorrer da vida. Porque a sua vida, ela está alicerçada em princípios que irão nortear as suas ações e as suas reações no decorrer da sua vida. Você terá que tomar essas decisões todo dia, seja no ensino dos seus filhos, seja junto do seu marido, seja junto da sua esposa, seja honrar seus pais, seja no seu trabalho, a sua honestidade, o seu caráter nos seus afazeres cotidianos. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você o conhece, quanto mais você acredita, quanto mais você confia, mais você se parece com Jesus. E mais, você vai refletir a glória de Deus sobre a vida de outras pessoas. Essa mãe, ela mostrou que a sua prioridade era estar aos pés de Cristo. Irmãos, qual a maior prioridade da nossa vida? Note que você parou tudo hoje e veio aqui adorar Jesus. Isso é uma prioridade. Por que nós estamos aqui num culto de domingo à noite, uma noite fria, adorando a Jesus? Porque isto é prioridade.
Você que não pôde estar presente, você parou tudo e agora está, mesmo no seu lar, adorando a Jesus, se tornou prioridade. Prioridade é aquilo que é importante. E não havia nada mais importante na vida daquela mãe, naquele momento, do que a vida espiritual da sua filha. Guarde algo no seu coração. Não tem nada mais importante do que a vida espiritual. A minha pergunta para você é: como está a sua vida espiritual hoje? Irmãos, existem pessoas que a vida material está indo de vento em popa, que estão se sentindo bem emocionalmente, que estão junto das suas famílias, que estão com saúde, mas estão longe de Deus. E a Bíblia diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas todas essas coisas que eu disse sem a vida com Deus são passageiras. Essa mulher nos ensina, essa mãe nos ensina que o melhor lugar que nós devemos estar é aos pés de Cristo Jesus. Ela está diante de uma adversidade, ela está diante de uma luta, ela está diante de um sofrimento, e ela vai fazer o que for necessário. Por quê? Porque ela está batalhando pela sua filha. Pastor, o que nós aprendemos com esta mulher? Em primeiro lugar, não espere as adversidades e as lutas para estar aos pés de Jesus. Tem gente esperando a luta, tem gente esperando a adversidade, para quê? Para voltar para Jesus, para voltar para a presença de Deus, para assumir um compromisso com Cristo. Ei, não espere a dificuldade para se aproximar de Cristo. Viva com Jesus hoje, porque quando a adversidade surge, você e eu estando com Cristo, você não estará sozinho. Jesus estará com você. Irmãos, quando nós estamos com Cristo, há uma segunda lição nesse texto que nós aprendemos, e eu quero convidar você a olhar ele comigo. O texto diz assim, a parte B do verso 22: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aos pés de Jesus não há situação que sejam difíceis demais para serem superadas. Amém, irmãos? Qual a situação que você está passando hoje que é difícil demais? Qual a adversidade que você está lutando hoje que é difícil demais? O que você tem mais medo que possa acontecer na sua vida nesse tempo que você acha que possa ser difícil demais? Não há nada que seja difícil demais quando você está aos pés de Cristo, amém, irmãos? Nada. A luta pode ser grande, mas o seu Deus é maior do que a luta, amém, irmãos? Ele é maior. Os inimigos podem ser gigantescos, sim, mas o seu Deus maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A situação dessa mãe é terrível, há um espírito maligno na vida da sua filha. Irmãos, Satanás nunca faz bem para ninguém. O texto diz que essa criança, essa filhinha estava horrivelmente endemoniada. Isso causava um terrível sofrimento para aquela mãe. Aquela criança estava sofrendo espiritualmente. Mas, irmãos, é questão de tempo quando o homem se afasta de Deus, para ele começar a sofrer fisicamente e emocionalmente. Por quê, pastor? Porque quando o homem se afasta de Deus, ele não vive mais os propósitos para o qual ele foi criado. E quando Deus tira a mão, porque disciplina de Deus é uma bênção. A disciplina de Deus, quando nós a recebemos, ela mostra que nós somos filhos de quem? De Deus. Você disciplina filho dos outros? Não. Você disciplina o seu filho, não é assim, mamãe? Mamãe disciplina o seu filho. Então, quando Deus disciplina, é porque nós somos filhos dele. Se Deus entregar o homem a si mesmo, o homem se arrebenta, porque ele tem um coração enganoso e perverso, uma natureza pecaminosa. E lembre-se, Satanás não faz bem para ninguém, ele só faz mal.
Então a distância de Deus faz com que o homem entre em um emaranhado de pecado, de um abismo puxar outro abismo que vai impactar a vida dele por completo. Às vezes existem umas falsas cadeias, porque aparenta ter recursos financeiros, aparenta a saúde estar bem, mas quando você olha, há um sorriso no rosto, mas um coração vazio. E são muitas pessoas assim. Se você parar para ouvir nos países, os dados que a gente tem dos países onde as taxas de suicídio são maiores, são países ricos, países riquíssimos. Então guarde uma coisa no seu coração: não há melhor lugar para estar do que aos pés de Jesus. Aquela mãe, ela decide estar aos pés de Cristo, logo a situação da sua filha não será mais tão difícil, porque o rei, lembra que ela diz? O filho de Davi, o Senhor, agora está presente. Não se esqueça do que Jesus diz em Marcos capítulo 9, verso 23. Tudo é possível ao que crê. Você já parou para pensar nisso? Tudo é possível ao que crê. Essa mãe, ela creu em Jesus, ela colocou a sua fé em Jesus. Às vezes, irmãos, nós limitamos a nossa própria fé. Já pediu algo a Jesus achando que você não ia receber? Eu estou pedindo, Jesus, mas acho que você não vai querer dar mesmo, sabe? A gente já pede achando que não vai receber. E aí, quando a gente pede já achando que não vai receber, a gente já não está tendo fé. É claro que quando a gente acha que não vai receber porque é algo que a gente não deve pedir, aí nós não vamos receber mesmo. Mas quando a gente não confia na bondade de Deus, na misericórdia dEle e na soberania e no poder dEle, aí nós erramos. Aí nós não estamos colocando a nossa fé em Jesus, aí nós não experimentamos o tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu estava conversando com uma irmã aqui na igreja essa semana, e eu estava falando que certa vez a Stephanie, ela tinha ficado doente, estava passando por uma enfermidade, e como pai, esse negócio de dar injeção no filho da gente, dói na gente, não é verdade? Dói na gente. E aí a Marcele entrou com a Stephanie, para a Stephanie tomar a injeção, tirar o sangue, eu não lembro direito o que tinha que fazer, eu fui orar, Eu falei assim: Deus, mesmo que essa enfermeira erre a veia, bota a veia no lugar para ela acertar. Mas eu falei pedindo mesmo a Deus de coração, sabe? Na minha cabeça foi assim: a veia vai fazer uma curva, mesmo que a agulha entre do outro lado, Deus vai fazer que essa veia faça uma curva e vai acontecer lá. Tá bom, botei minha fé em Deus. Foi uma choradeira naquela sala, eu falei assim: gente, será que essa mulher está errando tanto assim? Mas eu tinha pedido de coração, eu já tinha terminado minha oração. E aí quando Marcelo saiu, eu perguntei assim: Marcelo, o que aconteceu? A mulher errou a veia? Eu falei assim: não, acertou de primeira. Eu falei assim: e essa choradeira toda? Se eu não me engano, ela disse: você não conhece sua filha? Como é que é sua filha? A gente precisa acreditar. Deus tem poder para, se alguém errar a veia, Ele botar a veia no lugar? Tem ou não, irmãos? Tem. Deus tem poder para libertar um filho que está escravizado pelo pecado? Tem ou não, irmãos? Deus tem poder para trazer um filho que está afastado da presença dEle para a igreja? Tem ou não, irmãos? Deus tem poder para restaurar uma família destruída? Tem ou não, irmãos? Nós somos chamados para orar. Nós somos chamados para confiar. A segunda lição que esse texto nos ensina é que aos pés de Cristo não há algo que seja difícil demais para ser resolvido. Não há. Você e eu, nós somos chamados para colocarmos a nossa confiança no Senhor. Mas o texto nos ensina uma terceira lição. Qual é, pastor? Está aí no verso 23, olhe comigo. Jesus, porém, não lhe respondeu
palavra. Irmãos, a situação dessa mulher é muito difícil. Ela não é judia, ela não faz parte do povo da aliança. Ela é uma mulher ciro-fenícia das regiões de Tiro e de Sidom. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos essa mãe desesperada, mas diz o texto que Jesus não responde nada. Já teve alguma situação na sua vida que você orou e não ouviu, ou não teve naquele momento resposta? Eu acho que isso já aconteceu com quase todos nós ou todos nós. Qual a terceira lição que esse texto nos ensina, pastor? Persevere aos pés de Jesus. Como assim? Mesmo quando tudo pareça estar dando errado, não saia dos pés de Jesus. Mesmo que você não esteja ouvindo a voz de Deus, não saia dos pés de Jesus. Mesmo que pareça que Deus não está te ouvindo, seu coração diga isso para você. Não saia dos pés de Jesus, mas persevere aos pés dele. É o melhor lugar para estar. Irmãos, o silêncio de Deus, ele é pedagógico, ele nos ensina. O que o silêncio de Deus nos ensina? Ele nos ensina, por exemplo, a esperar confiantemente. É ter esperança. Ele nos ensina o quê? A perseverar. É não parar, é continuar confiando em Deus, mesmo quando parece, porque é assim que o nosso coração fala. E não se esqueça, o inimigo, ele tenta se aproveitar desse momento. Vai ser o Deus. Cadê ele agora? Será que Deus não está ouvindo sua oração? E lembre-se, você e eu, a gente já tem uma natureza pecaminosa. O seu coração também pode falar essas coisas para você, não se esqueça disso. Cadê o seu Deus? Aonde ele está? Seu Deus te ama e você e a sua família estão passando por esse momento tão difícil. Guarde uma coisa no seu coração, até mesmo o silêncio de Deus, Deus está trabalhando. Deus está operando e Ele está nos ensinando. Irmãos, Deus não perde oportunidade para ensinar, gente. Às vezes a gente está olhando uma situação dificílima, complicada para a gente, porque para Deus continua totalmente debaixo do controle dele. E às vezes a gente está preocupado com aquela situação, mas Deus está trabalhando sobre outra causa em nosso coração. Às vezes é um pecado que a gente já está carregando há muito tempo. Pecado de estimação, já ouvi dizer? E Deus está trabalhando aquilo em nosso coração. Deus está moldando a nossa vida. Coisas que precisam ser abandonadas, compromissos que precisam ser assumidos. Uma vida de humildade que precisa ser vivenciada aos pés de Cristo Jesus. Mas o texto não para aí. Não é só o silêncio, olha o que o texto diz. Jesus, verso 23, porém não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Já não bastasse o silêncio, ainda surgem os discípulos dizendo: manda ela embora, Senhor. A gente não sabe ao certo se a intenção dos discípulos fosse: Senhor, resolve a situação dela para ela ir embora, ou será que os discípulos estavam dizendo: nossa, já está atrapalhando, né? Manda ela embora, libera logo, libera essa situação. Deixa eu dizer uma coisa para você. No decorrer da nossa vida, muitos são os acusadores que se levantam. Muitos são aqueles que se levantam para dizer que não tem jeito. Às vezes no meio da luta tem sempre alguém para dizer assim: ó, não vai dar certo não. Sabe, seu filho que está longe da igreja, sei, então, o filho de Beltrano, nossa, ela orou uns 10 anos, não resolveu nada. Sabe aquelas palavras que não ajudam nada? Ela não fortalece, ela enfraquece as mãos. A gente precisa ter muito cuidado com isso.
Porque a terceira lição que o encontro dessa mãe com Jesus nos ensina é que você deve perseverar. Você não pode parar no meio da caminhada. Você precisa continuar confiando em Jesus. Você precisa continuar acreditando. Existe um texto muito interessante em Lucas capítulo 7, verso 11 ao 16, que Jesus está chegando numa cidade, e ao chegar naquela cidade, vai saindo uma viúva, e o único filho dela está naquele caixão. O único filho dela. E aquela viúva, o texto conhecido como a viúva de Naim, Jesus tem um encontro com aquela mulher, com aquela mãe, e ela está desesperada. Mas Jesus diz a Bíblia que ele toca no esquife, ou seja, ele toca no caixão. E muito provavelmente as pessoas não estão perto do caixão. Por quê, pastor? Porque se uma pessoa tocasse em alguém morto, ele ficaria impuro. Então é provável que as pessoas estão afastadas, acompanhando, mas afastadas. Jesus, ele inverte a situação. Jesus se aproxima. Por que Jesus se aproxima? Porque Jesus tem compaixão. Não foi pedido nada a Jesus ali. Diz a Bíblia que Jesus chega, toca no caixão, e ele manda aquele filho se levantar. Jesus ressuscita o filho daquela viúva. Pastor, o que isso quer dizer com isso? A segunda lição nos ensina que não existe situação que seja difícil demais quando a gente está aos pés de Jesus para ser resolvida. Aquela mulher está lutando pela vida espiritual da sua filha. Mãe, pai, por mais longe que seu filho possa estar, não há situação que seja difícil demais para Jesus resolver. Amém, irmãos? Não há. Por mais longe que seus pais possam estar, não há situação que seja difícil demais para Jesus resolver. Não há circunstância que seja difícil demais para Jesus transformar. Mas a terceira lição dessa noite, ela ensina que você e eu devemos perseverar, ou seja, continuar confiando, continuar acreditando em Jesus, continuar colocando a nossa fé nele. Mesmo que o seu filho esteja morto espiritualmente, Jesus pode ressuscitá-lo, amém, irmãos? Não importa qual seja a situação, não importa se ela pareça ser difícil demais, Jesus pode reviver. Famílias destruídas, casamentos destroçados, filhos afastados, pessoas mortas espiritualmente, afastadas de Jesus, Ele tem poder para restaurar. Mas você e eu somos chamados a perseverar, a ter prioridades em primeiro lugar, estar aos pés de Jesus, a entender que quando estamos aos pés de Jesus não há circunstâncias que sejam difíceis demais. Em terceiro lugar, aprender que somos chamados para perseverar, continuar, não parar no meio da caminhada. O texto, ele diz no verso 24, olhe comigo: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava falando para aquela mãe que ele tenha uma prioridade. O ministério, Jesus revela a natureza da prioridade que ele tinha naquele momento: pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava mostrando que ele não estava abandonando o povo de Israel. Ele estava dizendo para aquela mãe: ainda não chegou a sua hora. Mas qual a resposta dessa mãe? Ela não para. Note que Jesus está dizendo: não chegou o momento ainda. E a resposta dela? Ela continua perseverando. Ela continua clamando. E aí eu me lembro de Lucas capítulo 18. Quando Jesus conta a história de uma viúva e de um juiz iníquo. Um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. E aquela viúva começa a pedir: julga minha causa, resolve a minha situação. E chega uma hora que o juiz ele diz: olha, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa mulher, ela me
procura tanto, ela fica enchendo tanto a minha paciência, ela não para de pedir que eu vou resolver a situação dela. Imagina uma pessoa o tempo todo te pedindo algo, ela não para, sabe? Essa mulher é enjoada demais, é isso que o juiz estava falando. Ela perseverou, ela não parou. Sabe por que Jesus conta essa parábola? Jesus conta essa parábola para dizer para você e para mim o seguinte: persevere na oração, não pare, continue clamando, não para no meio do caminho. Meu irmão, quando você ora segundo a palavra do Senhor, você não pode parar, você precisa continuar. Você sabe que você está orando no nome de Jesus, conforme a vontade de Jesus, então não para não. Pastor, mas eu estou orando faz tempo, pastor, estou orando para Deus transformar esse marido meu. Para não. Mas às vezes parece que só piora, pastor. Não para não. Pastor, meu filho está entrando cada vez mais no pecado. Não para de orar, continua aos pés de Jesus. Não para não. Continue clamando, continue buscando ao Senhor. E quando nós vamos para Lucas capítulo 18, lá no finalzinho, Jesus ele diz assim: ouça o que diz esse juiz iníquo, verso 7, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus está dizendo, será que eu vou encontrar esse povo acreditando, perseverando, orando? Irmãos, a terceira lição que esse texto nos ensina é que nós somos chamados para perseverar. Essa mãe continuou clamando. Olha o que ela diz aí, que ela faz no versículo 25. Depois que Jesus diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajuda. Jesus está dizendo, olha, eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda não chegou a hora. E diz o texto que ela adora. A ideia é que ela se prostre diante de Jesus. Ela vai para os pés de Jesus. Ela cai aos pés de Jesus e ela diz, Jesus, me ajuda. Eu preciso do Senhor, me ajuda. Ela diz no versículo 25, ela porém veio e adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Você lembra do verso 21, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Irmãos, diz o Salmo 51, verso 17, que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quando você quebranta seu coração diante de Jesus, e você vai aos pés dele, ele não despreza isso. Jesus não vira as costas para um coração quebrantado aos pés dele. Não se esqueça disso. Aquela mulher se prostra diante do Mestre. E nós aprendemos a última e quarta lição dessa noite. Aos pés de Jesus, nós encontramos graça e compaixão. O texto, nós caminhamos para o fim. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Parece estranho a comparação que Jesus está fazendo, mas os judeus, eles chamavam os gentios de cães. Jesus, ele muda a palavra. Jesus fala cachorrinhos no sentido de estimação de casa, daquele que está em casa. E aí o texto, ele continua e ele diz assim, a mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé que você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada.
Irmãos, Jesus, Ele não despreza quando nós nos quebrantamos aos pés dele. Ele não despreza isso. Quando nós vamos aos pés de Jesus, sabe o que a gente encontra? A gente encontra compaixão e graça. Lembre-se que ela disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de quem? Sinta a minha dor, porque eu estou sentindo a dor da minha filha. É isso que ela está falando. Trate-me de uma maneira que eu não mereço. É isso que ela está pedindo. Tenha misericórdia. Eu gosto muito dessa palavra. Venha com o seu coração sobre a miséria que eu estou passando e transforma o meu quadro. E diz o texto que Jesus, ele diz para ela: que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela foi o quê? Curada. Irmãos, a grande ideia dessa mensagem para a nossa vida é que quando pela fé nós vamos aos pés de Jesus, nós encontramos graça e compaixão. Guarde isso no seu coração. Quando pela fé nós vamos aos pés de Jesus, nós encontramos graça e encontramos compaixão. Mas não se esqueça da primeira lição. Qual foi, pastor? Priorize aquilo que é importante. Dê prioridade a estar aos pés de Cristo, não só nas adversidades. Esteja aos pés de Jesus hoje. Leve os seus filhos aos pés de Jesus hoje. Segunda lição: não há circunstâncias que sejam difíceis demais, grandes demais, quando estamos aos pés de Jesus. Terceira lição: persevere aos pés de Jesus. E por último, aos pés de Jesus sempre você vai achar graça e misericórdia. Eu quero convidar você nessa noite a refletir como está a sua caminhada. Talvez você mãe, você pai, talvez diante dessa mensagem, dessa filha que estava passando uma situação tão terrível, tão difícil, você tenha olhado para a sua situação e pensado: pastor, meus filhos estão longe do Senhor. E assim como essa mãe, eu quero batalhar pela vida dos meus filhos. Talvez você esteja olhando para outra situação na sua casa, no seu relacionamento conjugal. Talvez você esteja vivendo alguma circunstância na sua família ou na sua vida pessoal. Esses princípios é para todos nós, são para todos nós. Priorize estar aos pés de Jesus. Não há circunstâncias que sejam grandes demais aos pés de Jesus. Persevere aos pés de Jesus. E lembre-se que aos pés de Jesus, no momento certo, na hora certa, porque até no silêncio de Deus Ele está trabalhando na sua vida, você encontrará misericórdia, graça e compaixão. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar seus olhos. E assim como aquela mãe Ciro-fenícia, das regiões de Tiro e Sidom, eu quero convidar você a ir aos pés de Jesus nessa noite. Eu quero convidar você que, assim como aquela mãe, colocar seus filhos aos pés de Jesus hoje, colocar seu casamento, sua família aos pés de Jesus hoje, colocar a sua vida aos pés de Jesus hoje. Vá até Jesus e persevere lá. Não abra mão de se aproximar de Cristo. Não abra mão, persevere em buscar ao Senhor e em prosseguir em conhecê-lo. Porque somente aos pés de Jesus nós temos a plena convicção que encontraremos graça e compaixão. Eu quero orar com você e eu quero convidar você a se colocar aos pés de Jesus nessa noite. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Coloque-se de pé. Nós vamos falar com Jesus. E hoje, no Dia das Mães, eu quero convidar você a colocar a sua família aos pés de Jesus. Você mãe, você pai, colocar seus filhos aos pés de Jesus. E ir aos pés de Jesus, assumir um compromisso com Jesus, da sua vida com Ele. Vamos orar, vamos falar com Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela tem um propósito, Pai, para os nossos corações.
Ó Deus, que nós venhamos estar aos seus pés, ó Deus, como essa mulher Ciro-fenícia. Senhor, que venhamos, ó Pai, não abrir mão da vida espiritual dos nossos filhos. Que não venhamos abrir mão, ó Pai, de priorizar a nossa vida aos teus pés, Jesus. De confiar e acreditar que não há circunstâncias que sejam grandes demais quando estamos aos seus pés. Que mesmo, ó Deus, diante das adversidades, das lutas, venhamos perseverar aos teus pés, porque somente aos teus pés, Jesus, sabemos e temos convicção que no momento certo encontraremos graça e compaixão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos direciona, que nos fortalece. E que nós venhamos estar aos teus pés, Jesus, em todo o tempo da nossa vida. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que Cristo seja glorificado em nossa vida, amém, irmãos? Nós estamos terminando o culto dessa noite, amém? Mas antes de terminar,